Estamos começando pela TV Ponta dos Seixas, canal 5 e canal 9 da NET, mais um programa Lanterna, com o pastor Erivelto e o pastor Marco. Quero deixar um texto e já fazer a pergunta ao pastor Marco. Fica lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. É o que nós temos visto hoje, né, pastor Marcos? Os dias, parece que as horas são menores. Onde foi o início do ano, nós já estamos começando praticamente o mês de junho, daqui a pouco é dezembro. E é uma correria tão grande que não se tem esse tempo para fazer nada. Realmente, né, pastor? É os finais dos tempos, né? Certamente, pastor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você que está nos vendo por esse canal. Temos um prazer de poder estar com vocês, levando essa palavra, e quero ressaltar que o que nós vamos falar aqui não é o que nós achamos ou pensamos, nem eu nem o pastor. Nós estamos falando da palavra sagrada da Bíblia, que para muita gente é regra de fé e prática. Evidentemente que nem todos podem ouvir essa palavra e entender, mas o propósito aqui é trazer a verdade contida na Bíblia e só a verdade na Bíblia, não aquilo que pensamos. Isso fica bem claro para você que está nos vendo por esse canal agora, que continuará, se for uma pessoa da promessa, né, que Deus chamou antes da fundação do mundo, a nos ouvir e ouvir a palavra, porque essa é a palavra que de verdade salva, liberta e cura de todos os males. Como o pastor falou, nós estamos realmente vivendo os últimos dias e o tempo está voando, a ciência está se multiplicando de uma forma assustadora, muito rápida. E o próprio Jesus Cristo, Yeshua, com o nome verdadeiro dele, disse em Mateus 24, quando falou sobre o fim dos tempos, que se esses tempos do fim não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Ninguém mesmo. Porque do jeito que as coisas andam, com a ciência crescendo, pastor, dessa forma, cada vez mais isso leva a pessoa à incredulidade. Quando o homem faz coisas que parecem acima do próprio Deus, porque o inimigo de Deus vem para fazer isso, fazer prodígios e milagres, e a ciência corrobora com isso. O homem quer viver 1000 anos. Há trabalho já genético na ciência que pode trabalhar no genes e as pessoas chegar a viver 1000 anos. Como assim a Bíblia afirma no começo do livro da história, no Gênesis, que Adão viveu 930 anos, o Matusalém 969 anos, e por aí com o tempo foi decrescendo a idade das pessoas, o tempo, mas veja que coisa interessante, os homens trabalham em cima de 1000 anos de vida para a pessoa. Um tempo que não haverá mais doença, não haverá mais cirurgia, as pessoas não ficarão doentes. Isso é um engano, na verdade, porque enquanto o coração do homem estiver voltado, entendeu, para o mal, ele será sempre um ser maligno que vai continuar violento, matando as pessoas. Talvez não morram mais de doenças, mas a violência urbana, as guerras que estão acontecendo dentro, não só nas cidades, mas dentro dos próprios lares, dentro da própria igreja, leva as pessoas à morte. Então, essa é uma evidência muito clara, pastor, com relação ao fim dos tempos, o tempo sendo abreviado e o tempo correndo de uma maneira assim, realmente espantosa. Mas, diz a Bíblia, o Senhor fala para quem crê: não temas nem te espantes, eu sou contigo. Estamos apresentando pela TV Ponta dos Seixas, canal 5 e 9 da NET, o programa A Lanterna, com o pastor Marcos e o pastor Erivelto. São precisamente 23 horas e 35 minutos. Aqui nós vemos lá em Provérbios 22:6, instrui ao menino no caminho em que deva andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Agora está sendo tramitada uma lei, passou na Câmara Baixa, está indo para a Câmara Alta, ou seja, passou pela Câmara dos Deputados, criou-se uma celeuma em cima de uma lei chamada Lei da Palmadinha, que foi pejorativamente chamada Lei da Palmadinha. Está indo para o Senado. Provavelmente vai passar, porque é mais uma lei para contrariar a Bíblia. Enquanto Deus usa homens, inspira homens para dizer que devemos corrigir nossos filhos, que devemos instruir nossos filhos no caminho em que ele deva andar,
para que ele ande correto até depois de velho, está aí uma porção de leis que faz exatamente o contrário. Nós vamos discorrer de uma por uma. Pastor, o que é que o senhor acha desta lei da palmadinha, aonde se o pai for corrigir o filho, ele vai ser advertido, vai ser depois punido com uma sanção maior, chegando até a ser preso? Quem vai dar comida a essa criança? Essa criança, se o pai levantar para dar uma palmada, para castigar de alguma forma, não pode castigar para matar. A Bíblia condena isso. Mas para corrigir, aí a criança vai virar e vai dizer, olha, se der uma palmada em mim, eu vou te prender. Onde é que nós vamos chegar, pastor? O que é que o senhor me diz disso? Na verdade, pastor, eu quero começar essa fala dizendo que eu não acho nada, sabe? Eu aprendi a dizer que achar é perigoso, que pode ser que você não seja achado mais. Mas eu tenho certeza. Qual a sua opinião? A minha opinião com relação a isso, não também a minha opinião, mas o que a Bíblia diz, que o senhor falou, né? A Bíblia é bem clara e eu concordo plenamente com a palavra quando o senhor diz que antes obedecer a Deus do que aos homens. Infelizmente, as pessoas têm obedecido aos homens. E eu, para corroborar o que eu estou dizendo, eu quero ler aqui uma parte do texto que está escrito na segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 3, o versículo 19. Diz assim: contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos ler agora o que está nesse mesmo livro, já vira na página aqui, o capítulo 4, o verso 3, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Esse texto é muito elucidativo com relação ao que nós estamos vendo hoje na sociedade e, pasmem, dentro das igrejas que se dizem cristãs. Infelizmente, há muitas pessoas, eu tenho batido nessa tecla e vou continuar batendo nessa tecla, porque o trabalho nosso, daqueles que amam e quer de verdade seguir os mandamentos da palavra, mandamento do Senhor, o Hashem, o que criou os céus e a terra, é dizer a verdade, ainda que doa, que custe, até o sacrifício da própria vida. As pessoas têm usado a Bíblia para criar doutrinas que não é, na verdade, bíblica. Hoje há pessoas que defendem esse tipo de coisa, a defender criança a não respeitar pai nem mãe, nem professores, sobre a bandeira de não traumatizar as crianças. Eu não conheço na minha família que foi criada na vara, uma minha irmã corrigir a criança que está errada, algum marginal. Não temos marginal, pelo contrário, temos pessoas de bem. Eu não conheço no passado também quem foi criado, orientado por pai e mãe, corrigido com a disciplina que o Senhor recomenda, não um espancamento, evidentemente, mas corrigindo para ensinar o filho a andar no caminho certo, para que ele, quando cresça, não se desvie dele, porque isso é a palavra do Senhor também. Tenha trazido transtornos graves para a sociedade, como hoje as pessoas têm usado desse expediente para aprovar esse tipo de lei. E outras leis que nós com certeza vamos, nesse programa ainda, comentar, nós temos visto aí acontecendo nos últimos 60 anos. É realmente o tempo do fim, esses últimos 60 anos da sociedade mundial, foi o tempo, melhor dizendo, que a sociedade, de um modo geral, evoluiu tanto para o mal. Nunca houve na face da terra uma geração tão perversa, tão maldita, né, que é a palavra que o Senhor usa, como é do tempo de hoje. As pessoas estão trocando os valores, estão invertendo os valores, o que faz realmente crer que estamos no tempo do fim. Então, lei da palmadinha, e assim vem trazendo outras leis que vai culminar, entendeu? No final, que a Bíblia
apregoa, com o fim dos tempos, o aparecimento do Salvador, entre aspas, o anticristo, que vai unir o mundo depois de uma crise terrível que virá. É questão de tempo, não é se vai acontecer. Isso todo mundo já sabe, que as catástrofes que estão anunciadas, pré-anunciadas na Bíblia, e os cientistas sabem disso, tem certeza que irão acontecer. A diferença é saber quando. Então, pastor, infelizmente é isso que nós temos visto, e vai de mal a pior. Não tem como melhorar mais isso. Eu já tenho falado, pastor, então eu estou batendo nessa tecla também, que não adianta se unir com marchas, orações, vigílias, campanhas para a paz, para acabar com esse tipo de coisa, porque se isso de verdade acontecesse, a Bíblia é mentira. Pois é. São 20 para meia-noite, estamos apresentando pela TV Ponta dos Seixas, canal 5 e 9 da NET, o programa Lanterna, com o pastor Marcos e o pastor Erivelto. Pastor, e só para terminar essa história da criança, eu vou deixar mais 2 textos para os telespectadores. Lá em Provérbios 23, 13 e 14, diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Está aqui na Bíblia. Para quem acredita na Bíblia, ou você fica do lado dessas leis tronchas, que daqui a pouco tem que ser cumpridas, ou você fica do lado da Bíblia. Eu estive hoje com a minha esposa num determinado local e tinha uma criança, devia ter uns 8 anos, com o celular na mão, pulando e gritando e fazendo um maior barulho. E a mãe dessa criança estava lá como uma pessoa simplesmente alheia àquilo. Eu olhei para minha esposa e falei: se fosse minha filha, eu já tinha dado-lhe uma palmada bem acertada, ela estava bem quietinha. Primeiramente, ela não ia fazer isso. Meus filhos nunca fizeram, graças a Deus. Mas se inventasse de fazer, de brincadeira, levava uma correção e ficava quietinho. A varinha na canela não mata ninguém. Está aqui na Bíblia. E falando em criança, tem um texto bíblico lá em Isaías, capítulo 3, versículo 12, que diz: os opressores do meu povo são as crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Vou repetir, Isaías 3, 12. Os opressores do meu povo são as crianças. Nós estamos assistindo mães pedindo socorro a pastores, a orientadores, a psicólogos, a médicos, a psicanalistas, porque não consegue conter o comportamento de filhos com 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Aonde se viu isso? O que está faltando na realidade é a autoridade, é o pai exercer a autoridade. Os valores estão todos invertidos, quase todos invertidos. E a profecia bíblica se cumpre. Isaías escreve há quase 3.000 anos, 2.700 anos, que as crianças seriam os opressores do meu povo. Quem poderia imaginar, na minha geração, que tem uns 50 e poucos anos, e o pastor também, que as crianças seriam opressores? Imagine, há 2.000 anos, 2.700 anos. Está aí as crianças. Homem com 17 anos, 11 meses e 29 dias e 23 horas, pode até matar. E não, a lei penal não o atinge. É uma lei separada, é uma lei protecionista, é uma lei infame, aonde um homem já com 17 anos e pouco tira a vida de um pai de família e 3 anos depois ele está livre e aquela família está condenada a passar a vida inteira sem o sustentador, sem a pessoa que ia trazer o provento. Senhores deputados, eu não sei se tem algum me assistindo agora, não queira só comer o dinheiro do povo, não. Que o dinheiro de vocês é pago por mim, pelo pastor Marcos, por João que varre a rua, pelo empresário. Vamos fazer leis, entendeu? Aonde quem matar alguém, além de pegar uma prisão perpétua, tem que trabalhar para sustentar a viúva e os filhos, até que eles se formem. Bota essas pessoas para trabalhar 12 horas, 15 horas por dia para elas sustentar, para vocês verem o índice de violência caindo. Mas é preciso fazer alguma coisa urgente e principalmente em relação às crianças. Os opressores do meu povo são as crianças. Pastor, a sua posição, pastor, sobre este tema bíblico,
numa visão, não vou perguntar o que é que o senhor acha não, o senhor disse que não acha nada, a sua posição, porque foi o senhor que me mostrou esse texto na Bíblia, me ensinou, entendeu? A gente lê a Bíblia, eu já li esse livro, entendeu? Mas aí, de vez em quando, o Senhor usa um irmão nosso e mostra, sabe, que chama a atenção. Por que me chamou a atenção? Porque aqui é uma profecia que está se cumprindo nesse momento. As mulheres estão mandando em tudo, entendeu? É mulher diretora de hospital, é mulher no FMI, é mulher nas secretarias, é mulher em governo estadual, municipal, é mulher. Tem uma campanha aí no ar, as mulheres dizendo, olha, nós temos que ocupar nosso espaço, porque os homens estão tomando. O homem não está tomando espaço de mulher, vocês é que estão tomando espaço do homem. Vocês são lindas quando são mulheres. Quando vocês viram executivas, ficam parecendo homens. São mais chatas do que os homens. São mais exigentes do que os homens. Entendeu? São mais exageradas. E quando chega a hora do aperto mesmo, vocês não decidem nada porque começam chorando, porque a maioria tem medo até de uma barata. Bonito é a mulher ser mulher. Ser mãe, ser esposa, ser companheira. Pastor, qual a sua posição, pastor, sobre isso? Pastor, veja só, esse texto aqui, essa segunda parte do texto de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, que diz assim, ó, haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão o mestre para si mesmo, segundo seus próprios desejos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos. Não temos outra coisa a dizer, a não ser que nós estamos vendo o cumprimento da palavra. As pessoas hoje elas estão dando ouvido a esses novos mestres, os gurus, profetas dos últimos dias, líderes de igrejas faraônicas, homens fazendo prodígios e milagres, que têm trazido doutrinas que não é doutrina da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Essa profecia do profeta Isaías, que tem 2.730 anos aproximadamente, ela é inegavelmente irrefutável, na verdade, né? É uma profecia irrefutável. Ninguém pode aventar essa profecia para o tempo de Isaías. Impossível, porque quem conhece a história da humanidade até o século XVII, final do século XVII, começo e até o fim do século XVIII, e já entrando no século XIX, nós, começo do século XIX, podemos ver que as mulheres e as crianças tinham um comportamento totalmente diferente, bem longe do que nós estamos vendo hoje. Nunca se viu em nenhum tempo na sociedade mundial, na história da humanidade, esse tipo de acontecimento. Mulheres, até o ano 1850, final de 1870, por aí assim, as mulheres no Brasil e no mundo tinham um comportamento com relação aos homens, à família, aos irmãos, às vestimentas, ao modo de proceder, totalmente longe do que nós estamos vendo hoje. Até 1930 nesse país, a mulher não votava. Até o ano 1950 nos Estados Unidos, que é o país mais democrático, por assim dizer, da história da humanidade hoje, na atualidade, a mulher não trabalhava fora de casa. A maior sociedade liberal do mundo e rica, América, até o ano de 1950, não está muito longe, 64 anos. Hoje, para se cumprir essa profecia, nós estamos vendo as mulheres em todos os lugares da sociedade, seja no campo científico, mesmo mecânico, em toda a área da sociedade as mulheres estão na liderança. Isso é uma coisa que não se pode parar mais. Por quê? Porque, como já dissemos, se isso tivesse uma reversão, a Bíblia estaria mentindo. A profecia bíblica não era profecia, era apenas prognóstico, era apenas projeção, era apenas mitologia, né? De uma forma mais explícita. As pessoas não entendem que isso é o cumprimento da palavra de Deus.
vai se cumprir até o fim. E infelizmente nós temos ouvido e visto por aí afora pastores, homens que se dizem ungidos, igrejas muito conceituadas nesse país e em todo o mundo, não fala sobre o Armagedon, o Apocalipse, porque isso não dá ibope. As igrejas hoje querem pessoas que façam o povo rir, querem pessoas que tragam espetáculo, apresentem show, coisas que elas gostam de ouvir, que alegrem a sua carne, para se manterem assim nessas doutrinas, porque a verdadeira palavra dá coceira nos ouvidos. Dá coceira nos ouvidos e vou até mais longe. Em algumas pessoas dá calo nos olhos, que elas começam a dormir. Elas não conseguem ouvir a palavra. Elas querem ouvir pessoas que façam sorrir, que alegrem o coração. E nunca, em tempo algum, apareceu tanto showman atrás de púlpito, alegando o coração dessas pessoas. É showman evangélico, showman católico, carismático, espírita, todo tipo de religião tem um showman para trazer as pessoas que elas querem ouvir, que alegram o seu coração. Quando na verdade isso tem acontecido também para se cumprir a palavra de Deus escrita nesse livro sagrado, que já disse e vou repetir, é o livro mais polêmico da terra, porém é o livro que é mais editado, mais vendido, o maior best-seller de todos os tempos, e que o mundo todo tem à sua disposição. Infelizmente, esse livro não é para todos. Nós temos visto isso acontecer. Hoje as crianças têm oprimido o povo de verdade. Crianças hoje mandam nas suas casas, né? Mandam nas escolas, não respeitam mais professores, ameaçam professores, matam professores. Os pais têm medo hoje das crianças, infelizmente. Hoje as crianças são o terror. Eu escrevi um livro e nesse livro que eu falo sobre o poder que não existe, eu digo lá que as pessoas estão criando dentro das suas casas monstrinhos, monstrinhos e monstrinhas, porque é isso que tem acontecido, porque os pais são fruto dessa geração maldita e perversa que foram criadas com esse tipo de ensinamento que é antibíblico. Eu particularmente, e creio que quem também confia e crê nessa palavra, prefere até a morte obedecer a Deus do que aos homens. Então, pastor, isso nada mais nada menos é do que cumprimentar a palavra, e não seria diferente. As mulheres realmente vão dominar até o fim.